Recentemente foi divulgado o resultado do Tesouro Nacional pela Secretaria do Tesouro Nacional referente ao mês de junho de 2026. E essa divulgação reacendeu uma preocupação muito grande. Por quê? Porque quando a gente fala das contas nacionais, nós temos que lembrar que existe um conceito chamado resultado primário, que é o resultado que o governo atinge antes do pagamento dos juros da dívida interna. E aí então nós temos a linha final, que representa o chamado resultado nominal. Bom, no acumulado em 12 meses até junho de 2026, o resultado primário apresentou um déficit de 143 bilhões de reais. Lembrando que para a meta desse ano de 2026 seria de um déficit da ordem de 32,5 bilhões de reais. Ou seja, é uma distância significativamente grande. E a grande preocupação é, nós estamos no meio do ano. Será que até o final do ano o governo conseguirá atingir aquilo que nós chamamos de meta fiscal? Porque para que se possa atingir essa meta fiscal, haveria necessidade premente do governo urgentemente começar a cortar seus gastos e aumentar a sua arrecadação. Cortar gastos em período eleitoral parece ser um tanto quanto que complicado. Principalmente melhorar a arrecadação, ou seja, aumentar a carga tributária. Será que o governo tem a predisposição de fazer isso justamente nesse ano? Bom, o grande problema também diz respeito aos juros. Os juros no acumulado em 12 meses já montam R$ 1 trilhão. Ou seja, grande parte da arrecadação feita pelo governo vai especificamente para pagar juros. E aí, o grande drama, o resultado nominal, ou seja, o final da linha, ao cabo de 12 meses, está totalizando um déficit de apenas 1,2 trilhão de reais. Ora, isso acaba comprometendo não só a ação do governo, como um lado que passa a preocupar de uma maneira grande, que é justamente a necessidade de financiar esse excesso de gastos realizados pelo governo. Porque à medida que vai se acumulando prejuízos, só para se ter uma ideia, a dívida pública interna hoje monta 10,8 trilhões, ou seja, 82% do PIB. E esse é um número assustador, principalmente levando-se em conta, como acabei de comentar, com relação ao financiamento dessa dívida. Sabemos muito bem que o financiamento da dívida é feito pela poupança, formada pelas famílias, ou seja, pelas economias formadas ao longo de um determinado período de tempo. Então, esse montante que é utilizado para financiar essa dívida. Entretanto, conceitualmente, dentro da macroeconomia, nós sempre aprendemos que a poupança gerada é a poupança que deve ser canalizada para investimentos no setor produtivo da economia. Ora, se grande parte dessa poupança está indo para financiar a dívida pública, como é que ficam os investimentos no setor produtivo? E aí, então, começa-se a ficar claro a grande dificuldade que a indústria nacional está tendo justamente para adequar e ampliar a sua condição de produção. E à medida que ela não consegue realizar esses investimentos para adequar a sua produção à demanda do país, a componente inflacionária sempre estará presente.